Nika tem duas facetas para o mundo, o Libertador e o Destruidor, mas o quanto isso influencia na transformação de Luffy. Sabemos que quanto mais Luffy ri, mais forte ele fica, mas o que acontece se Nika se enfurecer? As cores brancas da borracha podem dar espaço ao preto da tinta. Oda configurou o Luffy para ter duas formas no Gear 5, uma como o Libertador e outra como o Destruidor de Mundos. Quer saber tudo sobre a engrenagem mortal de Black Nika? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Olha só, o Luffy ele vai ter uma transformação a mais. Eu acho que ele vai devorar a Mother Flame e vai ter a versãozinha dele com o cabelinho de fogo, o Deus Sol completo. Só que, considerando que as engrenagens do Luffy têm algumas transformações a mais, como o Gear 3 que tinha várias formas, o Gear 4 com Snakeman, Boundman, será que o Gear 5 não vai ter uma outra transformação? E o Oda parece que vem configurando uma versão Black, Dark Nika. E tudo isso parece muito conectado com os mitos dos gigantes de Nika, o Salvador e Libertador, e Nika, o Deus do Caos e Destruidor. A versão Black de Luffy é muito possível porque Oda já colocou algumas partes perdidas nas entrelinhas que vão te surpreender. Assiste o vídeo até o final porque você vai sair aqui convencido que vai ter uma outra transformação antes do Gear 6. Sim, Black Nika é real. Se você é novo no canal, vai na maciota. Agora se você é da pior geração, para de campo para dar uma força para esse vídeo. Agora com vocês tudo sobre a transformação de Black Nika. Então vamos lá meus amigos, o capítulo 1136 de One Piece é facilmente um dos maiores de toda a série. E muito disso se deve ao fato de que ele tocou na tradição do Deus Sol Nika, que é incrivelmente famoso no país de Elbaf. Nika sempre foi importante na história desde que foi citado pela primeira vez por Hushu. Mas sua importância como Deus Sol era realmente prevalente em One Piece desde a saga Skypiea, o que é incrivelmente emocionante. Desde então a tradição de Nika foi expandida e a cada revelação Nika fica mais misterioso. Afinal, primeiro descobrimos que Nika é um libertador, que ri e que salva as pessoas do mundo. Mas ao mesmo tempo, por alguns também é chamado de o Destruidor. E é aquele que destruirá completamente o mundo inteiro. Curiosamente, Nika destruindo o mundo é algo que já foi mencionado na história em muitas ocasiões. E parece que há credibilidade na ideia de que o Luffy vai destruir não apenas a Ilha dos Homens Peixes, mas todo o resto do mundo, sim, quando a Red Line for removida do mundo. Então, a ideia de destruição não era sinônimo de Nika até o arco de Elbaf. E enquanto isso, o próprio Loki, ele afirma ser o Deus do Sol que vai destruir o mundo. O que coloca em prática a ideia de que o Deus Sol pode potencialmente, sim, ser um destruidor. Mas ao mesmo tempo, os próprios gigantes de Elbaf não sabem muito sobre a tradição de Nika, considerando o fato que está em uma língua que nenhum deles consegue compreender perfeitamente. Ao mesmo tempo, pode haver traduções erradas devido a vários entendimentos dela. E é por isso que Nika é considerado um salvador por alguns e destruidor por outros. Resumindo, está claro que Nika sempre prevê grandes eventos no mundo de One Piece quando eles acontecem. Só que algumas coisas a mais vêm surgindo nas entrelinhas da história. No capítulo 1142 nós vimos Black Nika, uma versão do destruidor saído diretamente dos pesadelos de uma criança. E por mais que tenhamos essa noção de ser um pesadelo, a possibilidade de uma versão Nika do Velho Testamento parece realmente próximo da realidade. Afinal, lembrem, nada em One Piece é colocado por acaso. Loki, quando tem seu passado revelado como uma entidade do caos com suas mentiras e travessuras, surge em uma posição curiosa, rindo, mas com uma coloração negra que remete em muito à versão do Destruidor que os gigantes nos mostraram. E quando juntamos os cacos, as coisas ficam mais legais. Vimos essa representação de Nika e ela realmente difere da imagem de Nika mostrada por Hushu. O mural Harley também tem algo interessante. Se você olhar bem, vai notar que o demônio, Nika, o dragão e a serpente têm colorações escuras que destacam o resto do mural. Esse Nika do mural dos gigantes carrega uma espada e um escudo, enquanto segura um sorriso um tanto quanto malicioso no rosto. A primeira silhueta de Nika com Hushu carrega uma espada e uma lança, enquanto parece mais feliz e bem próximo inclusive do que o Luffy replicou naquela dança dos lobos lá em Skypiea. Então será que realmente existe um Nika falso, aquele que traz destruição? Uma versão Dark de Nika? Olha só, faz sentido no contexto porque traz mais do Yin e do Yang, que representa a dualidade, forças opostas, caos, paz. E sempre vale mencionar aqui as irmãzinhas sereias, como o nome de Ichika, Nika-san e Yonka 2, que devem trazer algo a mais para a mitologia dos antigos deuses. Mas voltando aqui a Nika saído de um pesadelo, eu recebi muitas mensagens sobre a barba que estava utilizando. E poderia ser uma dica do Barba Negra com um poder similar e oposto, já que bem,
ele tem a fruta da escuridão e combina com toda a temática de Nika versão escuridão. Ou talvez seja Imu que tem esse poder oposto. Já teorizamos que Nika é aquele que transforma os desejos em realidade. Imu pode ser aquele que transforma os pesadelos em realidades. Lembram da teoria aí que parece que os poderes dos Cavaleiros Sagrados são doados, emprestados por Imu-sama através do pacto, através da marca do abismo? Faz bastante sentido. Isso pode explicar porque esses dois aí, tanto Barba Negra quanto Imu, são capazes de aparentemente fazer qualquer coisa fora da lógica. Não podemos esquecer do Loki também e a sua fruta lendária ainda não revelada. Agora uma ideia interessante é o próprio Luffy como Nika no modo Gear 5 ter duas fases. Uma fase branca e uma fase preta. O modo branco é o que acontece quando ele é o herói da libertação. Já o modo preto é quando acontece quando ele é o portador da destruição. Fora do Brasil surgiu uma teoria chamada Death Gear, engrenagem imortal, que na verdade veio para zombar das pessoas que não gostaram da versão pateta do Gear 5. Mas se for mais real do que imaginamos, porque já vimos algumas facetas do Luffy que são deveras assustadoras. Se Nika for algo que representa realmente o Yin e o Yang, a divindade pode muito bem ter uma fase sombria quando fica bravo. Uma fase séria, dura e destrutiva. Ele pode ser tudo o que os gigantes disseram. Um herói libertador para alguns e claro, portador da destruição para outros. O Death Gear, ou a engrenagem imortal, pode se tornar canônico. Eu primeiro pensei que Nika era apenas liberdade, mas parece implicar também que quer acabar com o status quo e trazer liberdade para mudar. Convenhamos, liberdade acaba sendo subjetivo, mas se a liberdade e a mudança são para o bem ou para o mal, vai depender da mudança e de percepção individual de cada um no mundo de One Piece. Então o mesmo Nika pode ser visto como mal ou bom e ainda não vimos o Luffy explodir em fúria, o que poderia gerar um novo caminho para os seus poderes, homenageando, claro, o arquétipo do protagonista que fica mais poderoso quando a raiva vem à tona. Então assim galera, o conceito do Dark Nika ele é muito interessante porque o Oda ele vem preparando esse terreno de destruidor, de libertador. Eu acho que realmente está muito vinculado às destruições que ocorreram no mundo. Mas que se você for parar para pensar, sempre tem aquela coisa o Ragnarok mesmo, né? Ele vai destruir para refazer o mundo do zero. Só que aconteceu isso no passado também. O mundo de One Piece hoje não parece muito melhor do que o século perdido, onde tinha toda a tecnologia, todo o avanço. Claro, não só pela destruição causada pelo Deus Sol, por Nika, por Joy Boy, mas também pela própria humanidade que estava aos poucos matando o próprio mundo. Se formos para esse lado da teoria, pode ser realmente que Nika tem uma faceta de destruidor ou reiniciar um ciclo e também de libertador. E seria muito interessante o Luffy ele ter uma forma a mais aqui no Gear 5 antes de por fim termos o famigerado, o infame Gear 6 que é o cabelinho de fogo, tá bom? Então ao invés de ter uma transformação diferente, já que ele consegue incorporar todos os Gears no Gear 5, por que não ter uma versão Dark? Então você teria a dualidade da borracha e da tinta. Lembram daquele one shot do Oda, uma mensagem de Deus para o futuro, onde você tinha a caneta do destino que podia escrever tudo e a borracha do destino que era a única coisa que podia apagar o que foi escrito pela caneta de Deus. E é bem interessante o Oda trazer o conceito da borracha aqui para a fruta de Nika, incorporando isso em um humano, afinal Mahito Hito no Mi. Pode ser que Imu-sama não tenha a fruta da tinta. Isso está com o próprio Luffy na sua versão Black, Dark Nika, onde um poder novo pode acabar surgindo e seria, olha só, um baita de um plot twist pra lá de interessante. Então assim, o Oda ele vem tocando bastante no assunto da destruição, colocando Loki com uma silhueta bem parecida com Nika, é o destruidor de mundos. Também colocou aqui uma versão maldosa de Nika saindo do pesadelo das crianças. O Luffy tem umas transformações, uns momentos que ele é pra lá de assustador, né? Ele flerta bastante com isso, então pode ser que o Oda tá preparando um terreno. O que você acha? Vai ter uma versão Black, Dark de Nika, onde o poder de Luffy muda completamente, trazendo novos conceitos e novas possibilidades? Claro, o Luffy ele não vai virar um vilão nem nada. Estamos falando aqui mais do conceito da dualidade, do caos, da liberdade, da destruição. Eu acho pra lá de interessante, mas eu ainda quero ver o Luffy comendo a Mother Flame pra ficar no cabelinho de fogo. Qual a sua teoria? A engrenagem imortal vai realmente acontecer? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistir. Fui!